Primeiro, vocês conseguiram identificar que momento era esse dentro do sistema interamericano? O momento que o vídeo registrou? Que momento vocês acham que pode ser esse que vocês assistiram? Podem escrever também, se quiserem. Bora lá, vocês querem que a gente reavive um pouquinho qual é o vídeo? Acho que eu vou tentar passar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês, para a gente se situar. Qual é, de repente nem todo mundo conseguiu ver. Professora, Oi. eu assisti ontem aquele vídeo que a gente estava assistindo ontem, né? Assisti ele até o final. E aí eu assisti metade de um outro vídeo, que é a ação, né? Eu assisti a metade do outro vídeo, que no caso é ação de suspensão de segurança. Esse daí também, não sei se eu estou... Perfeito. Esse daí era o dever de casa de vocês hoje. Era Aham. o dever de casa para vocês assistirem justamente essa audiência. Eu quero primeiro que a gente faça assim, um bate-bola para entender, para sacar se a gente está entendendo que momento é esse, até para a gente conseguir visualizar melhor o sistema interamericano e as potencialidades deles. Todo mundo entendeu que momento era esse que a gente estava, que o vídeo faz referência? Que momento dentro do sistema interamericano é aquele que está sendo tratado? Aquilo ali é dentro da corte ou da comissão? O que vocês acham? Estou achando que vocês não devem ter tido muito tempo de ler, de ver, não tem problema. A gente vai passar, como a gente fez da outra vez, vai passar um pedacinho aqui e vai conjuntamente comentando, tá? Me digam se vocês conseguem ver. Estão vendo? Sim, professor. Pronto, a gente vai ver uns pedacinhos, tá? Só pelo menos uns minutinhos do começo. A Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su 150 periodo ordinario de sesiones. Vamos a efectuar una audiencia sobre situación del derecho de acceso a la justicia y suspensión de decisiones judiciales, acción de suspensión de segurança en Brasil, que ha sido solicitada por Justiça Global, Justiça Nos Trilhos, Sociedade... Oi, professora, boa tarde. Boa noite. Associação Interamericana para a Defesa... Olá. A senhora já Boa está noite. apresentando? Então, você está conseguindo ver o vídeo? Sim, professora, sim. Pronto. A gente vai... É porque alguns talvez não tenham tido tempo de ver. Aí a gente vai passar o comecinho para a gente situar um pouquinho que momento é esse, tá? Professora, Alguém quer falar? Pela fala dele é a comissão, não é na corte, então. Perfeito. International Rivers y Terra de Direitos. Contamos con la participación de los peticionarios y peticionarias, a quienes les pediremos en su momento que se identifiquen ellos mismos, así como con la delegación del ilustre Estado del Brasil. La manera de proceder va a ser la habitual en este tipo de audiencias de carácter temático, en que los peticionarios tendrán 20 minutos para hacer su presentación, el mismo tiempo para la delegación del Estado, y posteriormente la mesa formulará preguntas y comentarios y se le dará un tiempo adicional. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el comisionado James Cavallaro, que es uno de nuestros flamantes comisionados, y mi nombre es Felipe González, soy relator para Brasil de la Comisión Interamericana. Y sin más le doy la palabra entonces por 20 minutos a los peticionarios. Então, gente, que momento é esse aí dentro do sistema? Esse é um momento que está rolando
dentro de um caso que foi apresentado ao sistema interamericano. Vamos tentar identificar, no que vocês já viram do sistema, que momento é esse? Vamos tentar situar o que a gente está visualizando. Alguém quer falar? Professor, assim, o que eu observei é que esse é um momento onde tem os representantes que entraram com a petição e que vão argumentar agora, né, a questão da ação. E aí, de um outro lado, no outro momento também, o presidente passa a palavra aos representantes, o embaixador brasileiro e alguns advogados também, para contrapor os argumentos dos que estão, nesse primeiro momento, debatendo a questão da ação de segurança, né? Perfeito. Essa, gente... Alguém quer falar? Desculpa. Oi. Então, pelo que eu entendi ali, eu posso estar errado também, mas pelo que eu entendi, isso aí seria uma audiência pública, ou não seria? É um período de sessões... É um período de sessões de audiências de casos que estão tramitando, né? Estavam tramitando, estão ainda tramitando perante a comissão e que foram marcadas várias sessões que são audiências, né? O sistema, ele tem audiências, por exemplo, ele pode marcar audiências para tratar de temas que não tem um caso ainda submetido, mas ele pode ter as sessões dos casos, onde justamente tem essa situação que o Libério falou, de apresentação de posições, né? A apresentação dos argumentos de forma distinta pelas partes que vão participar. Então, a gente está falando aqui de uma das sessões desse caso, que é o caso da ação de suspensão de segurança. Eu vou explicar para vocês bem rapidamente essa questão da suspensão de segurança. Do que a gente está falando quando a gente trata da suspensão de segurança? Em vários casos, como principalmente foi muito presente em Belo Monte, no caso das hidrelétricas, mas não só, a Telespires, as outras hidrelétricas, né, que promoveram grandes impactos socioambientais, e muitas delas os juízes davam a liminar, que, por exemplo, o Ministério Público pedia, ou aquele povo indígena pedia, analisava e dizia, olha, aqui é o caso de suspender esse ato judicial, esse licenciamento, a fim de que sejam adotadas as providências de precaução, de cuidado e etc. Isso aconteceu muito, acontece hoje menos. Eu quero que vocês fiquem com essa informação, porque é uma informação importante. Hoje acontece menos. Essa audiência ela é uma audiência antiga já, ela já tem alguns anos, e ela vai tratar especificamente da situação do direito de acesso à justiça e como esse mecanismo que existe no nosso sistema brasileiro, que permite que, mesmo em situações graves, de grave risco ao meio ambiente, a povos indígenas, comunidades quilombolas, o juiz dê a decisão determinando que as medidas de precaução sejam adotadas, porém, o tribunal, né, quando o Estado em geral recorre, e o presidente do tribunal analisa sozinho e suspende essa decisão do juiz de primeiro grau. Isso aconteceu muito em Belo Monte. Os procuradores ingressavam com a ação, diziam, olha, tem um grave problema aqui, não sei o que, não sei o que. O juiz de Altamira dava a decisão. E dizia, olha, o Ministério Público tem razão, tem que ser adotada a medida de precaução X. Imediatamente, o Estado brasileiro recorria ao Tribunal Regional da Primeira Região, que é o qual nós somos vinculados, e o presidente do tribunal, isoladamente, dava isso que se chama de suspensão de segurança. Então, o problema aqui que está sendo tratado é esse nessa audiência, é esse mecanismo que ainda existe no Brasil, que é um mecanismo que vem da época da ditadura militar, tá? E que permite que, sob a alegação, por exemplo,
de interesse econômico, ou sobre a alegação de um interesse do governo federal, a decisão do juiz que analisou aquela questão seja suspensa imediatamente. Então, o que essas partes agora vão alegar? Que essa suspensão de segurança viola direitos humanos, porque está violando o sistema de acesso à justiça. Tá claro, gente? Ou se embolar um pouquinho, a gente pode parar e esclarecer um pouquinho mais. Sim, professora. Oi. Não, eu só ia comentar que tem uma ex-juíza federal que fala isso nesse vídeo, né? Perfeito, exatamente. A gente vai passar mais curtinho, é mais realmente para a gente homogeneizar, entendendo que algumas pessoas podem ter tido maior dificuldade de ver o vídeo, e vamos lá. La delegación del Estado y posteriormente la mesa formulará preguntas y comentarios y se le dará un tiempo adicional. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el comisionado James Cavallaro, que es uno de nuestros flamantes comisionados. Y mi nombre es Felipe González, soy relator para Brasil de la Comisión Interamericana. Y sin más le doy la palabra entonces por 20 minutos a los peticionarios. Bom dia, sou Eduardo Baker, representante da UCL Global. Em primeiro lugar, queremos agradecer aos membros da Comissão Interamericana, em especial ao seu presidente, pela outorga desta audiência, onde será abordado o tema do acesso à justiça no Brasil, o impacto da suspensão das decisões judiciais nos direitos humanos de comunidades indígenas e tradicionais. Gostaria de informar que estamos entregando à comissão um informe melhor detalhando e exemplificando o que será aqui apresentado. O Brasil possui um ordenamento jurídico que, em tese, contaria com instrumentos judiciais capazes de assegurar às vítimas de violações de direitos humanos a proteção de seus direitos. Entretanto, quando se trata de megaprojetos de desenvolvimento que estão diretamente ligados à política estatal de crescimento econômico, o sistema judicial brasileiro tem sido utilizado de maneira a não garantir ou mesmo desconsiderar os direitos das populações afetadas. O principal instrumento manejado neste sentido é a suspensão de segurança, que permite a suspensão da eficácia de decisão emitida por um juiz ou órgão colegiado, criando um microsistema recursal que desequilibra o processo em favor do Estado, desrespeitando o princípio do jus natural ao ser distribuído à presidência do tribunal em questão. A figura da suspensão de segurança nasceu em 1936, durante o período de exceção Vargas. Já na ditadura militar, em 64, o regime de exceção instituiu normas referentes ao mandado de segurança, análogo às figuras de recurso de amparo e injunction, permitindo que este passasse a ser objeto da suspensão de segurança. Os critérios para a utilização desta figura consistiam em que a decisão liminar ou sentença tivessem suas execuções suspensas nos casos em que houvesse risco de grave lesão à ordem, saúde, segurança e economias públicas, conceitos jurídicos indeterminados que permitem a sobreposição de juízos utilitaristas e princípios e políticos ao de legalidade, constitucionalidade e convencionalidade. Este instituto era aplicável a requerimento de pessoa de direito público interessada. Posteriormente, no período de redemocratização e com a nova Constituição Federal de 88, o Brasil enfrentava uma crise econômica gravíssima. O Estado utilizou-se dos mesmos critérios para aprovar uma nova lei, ampliando o escopo de atuação da suspensão de segurança para os casos em que a decisão a ser suspensa fosse emitida contra o Estado ou seus agentes, não apenas no âmbito do mandato de segurança, mas também em ações civis públicas, cautelares nominadas e ações populares. Em 2001, o governo brasileiro, através de medida provisória, estabeleceu uma via recursal, ao ser utilizada nos casos de suspensão de segurança. Esta via recursal prevê a possibilidade de um recurso de agravo regimental, que será julgado tendo como relator, possivelmente, o próprio presidente do tribunal, o que consiste em termos e uma possibilidade de reconsideração de sua decisão. Em clara distorção ao sistema processual, a suspensão de segurança viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e amplia a desigualdade processual entre o Estado e atores estatais, cidadãos e grupos sociais, perante o Poder Judiciário. Só para a gente não é perder tempo, mas não investir essencialmente tempo da nossa aula, eu vou pular. Essa fala dele é importante para explicar qual é o caso. É uma questão processual bastante técnica. Se vocês, assim, até para quem
atua assim já há muito tempo, ela é uma questão mais espinhosa, então vocês precisarem de algum esclarecimento sobre o que é isso, mas a essência da argumentação deles é essa, é que a suspensão de segurança é um instrumento jurídico processual que desiguala as partes e dá preferência ao Estado. Isso vai ser mais grave nos temas que relatam, que se referem a grandes projetos, e especialmente afetando povos e comunidades tradicionais. Então, agora eu quero passar milhões de pessoas para a fala em si da liderança que está presente nessa audiência. 100 comunidades que vivem às margens historicamente atacadas por políticas de Estado discriminatórias. Com a palavra, Aleide da Silva, Justiça nos Trilhos e Fórum de Políticas Públicas de Buriticupu. Bom dia, meu nome é Aleide Abreu da Silva, sou morador de Buriticupu, no estado do Maranhão, Brasil. Sou integrante da Rede Justiça nos Trilhos, junto às comunidades impactadas pela Estrada de Ferro Carajás. Existe um projeto de duplicação dessa estrada que atinge 1,7 milhões de pessoas que compreendem os dois estados, Maranhão e Pará. São pelo menos 100 comunidades que vivem às margens dessa estrada de ferro. Comunidades indígenas, quilombolas, camponesas e urbanas. Em 2012, o Conselho Indigenista Missionário, a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, o Centro de Cultura Negra do Maranhão e a Rede Justiça nos Trilhos conseguiram uma liminar que paralisou as obras da estrada de ferro por 45 dias. O tribunal derrubou esta liminar através da suspensão de segurança com o argumento de que a paralisação da obra afetava os interesses econômicos. E as obras seguem até os dias de hoje. Temos os principais problemas: trepidações, rachaduras, barulho, buzina do trem, dentro das casas, dentro de igrejas, escolas e associações. Um outro sofrimento. Vou ainda passar um pouquinho adiante. Como sequela, o fenômeno dos meninos do trem, as empresas... Sou líder indígena dos guerreiros do povo Munduruku. Somos do Pará, temos 118 aldeias, 11 mil habitantes. Só na minha aldeia temos 240 famílias. Sofremos com a consequência das barragens que estão sendo construídas em 5 de nossos rios. Vai provocar a destruição de 7 quedas, um lugar sagrado para o povo Munduruku. As barragens estão no nosso território indígena. O Ministério Público Federal fez uma ação na Justiça para parar as obras no Tapajós, mas o governo derruba tudo na Justiça, usando a suspensão de segurança que advogados vão explicar. As obras continuam. O governo não fez consulta prévia com o Munduruku, nem com os Apiacá e Caiabi. Quando os Munduruku fazem protesto para defender seus direitos, o governo não reconhece as lideranças. Diz que vão mandar os pesquisadores para fazer o estudo de impacto ambiental sem a nossa autorização, mas manda a si mesmo. Para piorar, faz repressão, manda tropas e helicópteros da Força Nacional e Polícia Federal para escutar as equipes que fazem o estudo para as barragens em nosso território. Uma dessas operações, a Polícia Federal matou Adenilson Cristi, uma de nossas lideranças. Até hoje a família nunca foi indenizada. Isso para nós é quase que uma declaração de guerra. Nunca fomos consultados se queremos ou não barragens, mas não queremos. Queremos respeito ao nosso território, ao nosso rio, aos nossos lugares sagrados e ao nosso cemitério. E queremos ser consultados. Vou passar mais adiante, agora para a gente já ir caminhando para a conclusão
de onde eu quero chegar com esses videozinhos. Assinalar, diante disso, que não é apropriado caracterizar. Obrigado. Com isso, os peticionários encerram a sua apresentação e solicitam que, caso haja tempo restante, que seja passado para a réplica. Gracias por la presentación. En realidad quedaba un minuto, porque justo lo iba a poner ahora. Digo por lo que planteó al final el peticionario. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a la delegación del Estado por 20 minutos. Muito obrigado. Honoráveis senhores comissários, senhoras e senhores peticionários, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer, em nome do governo brasileiro, o convite da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para participar dessa audiência pública e apresentar os comentários do Estado a respeito da figura da suspensão de segurança. Queria, antes de mais nada, apresentar os demais membros dessa delegação. À minha direita, Dr. Lourenço Paiva Gabina, coordenador-geral de Direito Econômico, Social e Infraestrutura da Advocacia Geral da União. Dr. Sérgio Ramos de Matos Brito, coordenador do Núcleo de Controvérsias no Exterior da Advocacia Geral da União. À minha esquerda, o ministro Breno Dias da Costa, representante da Missão Permanente do Brasil junto à OEA, e as secretárias Elisa Breternitz e Sara Prado, do setor de Direitos Humanos da Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. Agradeço aos peticionários pela exposição que acabam de realizar. Tomamos nota atentamente de suas considerações, que buscaremos responder nesta audiência e por meio de documentos que submetemos à comissão. Quero reafirmar o compromisso do Brasil com o Estado Democrático. Vou parar por aqui, qualquer coisa a gente habilita de novo, para o compartilhamento. Queria ouvir de vocês o que é que vocês viram nesse vídeo. Que pontos chamaram a atenção de vocês sobre esses vídeos? Bora lá, vocês não vão ter paz na aula, tem que falar. Pode escrever também. Tá todo mundo com medo de errar. Não tem, é o que vocês viram. Eu quero só saber como vocês viram esse vídeo. Professora, eu gostei muito da fala da juíza, né? Porque me parece que todo o embate, toda a discussão, ela gira em torno dessa forma como o presidente do tribunal julgou o caso, né? Então, ela alega que deveria ser julgado pelo trâmite legal das vias técnicas jurídicas e não das vias políticas. Esse foi uma grande discussão que, na verdade, quando esses empreendimentos, o maior argumento desde o início que a gente vê nos debates é que o interesse é econômico. Mas e o direito dos povos indígenas? E o direito do pessoal que vive às margens do trilho, que se exploda? O que interessa aqui é a segurança da economia do país, da saúde, da coisa... É isso que eu vi, o embate girou em torno disso, e a alegação da juíza é que ela estava muito revoltada porque não foi feito um julgamento pela via técnica, né, do qual está embasado todo o nosso sistema jurídico no Estado democrático de direito, que é o que ela fala, né. A gente não chegou a ver agora, o Biratã assistiu o vídeo todo, acho que isso é excelente, muito importante, Biratã, mas realmente é uma das falas, para mim, também mais tocantes, essa fala da juíza, né? O Biratã, o que você vê quando você vê essas imagens? O que tem nessas imagens? O que você está vendo nessas imagens? Eu estou meio existencialista hoje. Qual a imagem, professora? Da fala lá, Isso, dessa audiência, né? Como a gente falou, isso é uma audiência de um dos casos, que é o caso da suspensão de segurança, que teve como peticionários várias organizações, inclusive povos indígenas, comunidades tradicionais, e ali é uma sessão, né, uma das audiências do sistema perante a Comissão Interamericana, em que eles apresentaram os argumentos deles, os peticionários, e a gente interrompeu agora o vídeo quando o Brasil ia começar a apresentar
as argumentações deles. Quem é que está lá? O que vocês estão vendo nesse momento, nesse momento que está retratado nesse vídeo? A gente está vendo uma audiência dentro do sistema interamericano. O que está acontecendo? Quem falou? Quem são esses personagens? O Estado brasileiro está ali, né? Sendo praticamente denunciado, está na parte lá, é uma das partes, né? Que está sendo denunciado perante a comissão, né? E vimos também, eu estou fazendo tipo uma analogia de uma audiência nossa daqui interna, né? Onde as testemunhas, a vítima, vamos dizer, as vítimas, estão ali sendo ouvidos, e é bem oportuno nessa hora que põe o Estado brasileiro, né, no banco dos réus e dizendo que foi isso que aconteceu, e não cumpriram, né? Desde o sistema judiciário todinho até o fato concreto, que realmente eles sofreram. Inclusive é citada a não consulta prévia, né, que o parente indígena expôs lá. Então, o Estado brasileiro e a população afetada. Olha, também está rolando aqui no chat alguém dizendo que não houve respeito ao consentimento prévio, a expressão no rosto, né, da juíza. A Amanda está falando da expressão no rosto da juíza, realmente era de revolta, está indignada, né, naquela audiência. O Estado violando os direitos fundamentais dos povos indígenas, alegando desenvolvimento econômico, e o Miguel Uepachi falou dos indígenas presentes. Gente, eu vou perturbar vocês até o nosso último dia de aula com isso. A gente tem que aprender a olhar esses momentos do sistema interamericano como momentos de protagonismo dos povos tradicionais, povos indígenas e das comunidades tradicionais. Eu uso a terminologia povos e comunidades tradicionais, tá? Depois eu vou justificar por que é essa terminologia que eu uso. Então, ela que eu vou adotar aqui. Então, a gente tem que aprender a olhar esses momentos como momentos de protagonismo, como momentos de poder desses atores. Por que eu falo isso? Porque a gente está vivendo um momento, principalmente depois de Belo Monte, né? A gente vê um momento em que o sistema interamericano perdeu muito da crença, da percepção de importância dele. Porém, pessoal, a gente não pode cair nessa, não. Isso não joga a nosso favor, a favor de quem defende direitos socioambientais. A gente tem que entender esse sistema, a gente não pode entrar na fila de quem vai dar tapa no sistema. O que a gente está vendo ali é uma liderança munduruku falando olho no olho do embaixador do Brasil em Nova York, da maior autoridade brasileira nos Estados Unidos e dos representantes do Brasil pela AGU naquele sistema. Isso é muito poderoso, isso é muito empoderador. Então, assim, o meu convite, a minha provocação, o primeiro ponto que eu vou fazer questão de estressar a todo momento é de que a gente não perca a respeitabilidade por esse sistema como um sistema cujo espaço foi conquistado pelos povos e comunidades tradicionais. Se a gente cair no coro dos fazendo coro, né, com aquelas alegações, é um sistema que não serve para nada, é um sistema meramente burocrático ou qualquer coisa assim, a gente deixa de ver os simbolismos do sistema. A gente está vendo uma liderança munduruku falando olho no olho para o relator da OEA sobre o Brasil. Isso é muito poderoso. Esse é um protagonismo conquistado a unhas e dentes por essa liderança, né? E pelo povo todo. Claro, ela está simbolizando, né? Ele está simbolizando o povo todo. Então, assim, é super importante o papel da doutora Célia, que é a juíza que está representando a Associação dos Magistrados brasileiros naquela sessão, mas as falas das lideranças, elas são as mais importantes. E, ok, elas são vítimas no sistema, mas eu até
não está errado a gente falar que elas são vítimas, mas a gente pode também dizer que eles são peticionários. Por que eu faço esse exercício todas as vezes que eu falo do sistema interamericano? Porque a gente está vivendo um momento que não é só de... como é que eu vou dizer? Não é só de ameaça a direitos, é um momento também de busca, em que alguns setores buscam diminuir a relevância de sistemas que são importantes para a defesa de direitos. Então, eu convido vocês, assim como ontem, aquela audiência que nós vimos da corte, a gente viu uma liderança espiritual do povo saraiaco falando para os juízes da corte interamericana, né? A gente também, e quem assistiu o restante da audiência pode ter ainda tirado outras conclusões, que ela é muito importante, mas o fato é, a gente não pode perder esse simbolismo, essa potência que o sistema oferece como lugar de defesa de direitos. E aquele momento é o que eu falei para vocês há uns 2 dias atrás. A gente não pode... a gente olha os instrumentos do sistema, como essa audiência, que é, de fato, muito parecida com a audiência judicial, mas a gente não pode perder a perspectiva de que ela é uma audiência no campo das relações externas, de política externa. Ali, o que está sendo colocado é a política do Brasil em relação aos direitos socioambientais e o acesso à justiça de povos indígenas, comunidades quilombolas. Então, aquilo tem uma relevância que não dá para a gente olhar meramente com a nossa cabeça do direito. A gente tem que entender que ali tem camadas a mais, que sim importam, são relevantes. Por exemplo, o Brasil reduziu muito a utilização desse instrumento, e é isso que eu gosto sempre de sinalizar. Os resultados que os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos dão para nós, né, para os povos, não é o mesmo resultado que os sistemas jurídicos tradicionais dos países internamente dão. Não é uma sentença, pronto, entra com cumprimento de sentença, não é isso. É uma reverberação de mudança de status do direito. Então, quando, por exemplo, uma audiência como essa, de 2014, fez com que o Brasil reduzisse sensivelmente a utilização da suspensão de segurança, esse é um resultado concreto, que não é a mesma lógica, não é a mesma sentença, né, o mesmo raciocínio que a gente faz para o resultado jurídico, do que a gente quer no sistema jurídico, mas que é um resultado prático importantíssimo. Quando a gente pensa, por exemplo, nas audiências de custódia, que são um outro caso, não envolve questões ambientais, mas é o direito, ou socioambientais, mas é o direito de toda aquela pessoa que for presa, ser levada à presença de um juiz, e que foi uma mudança do sistema interamericano, resultado de uma audiência como essas, que nós acabamos de ver, e que mudou todo o sistema brasileiro, começou a ser implementada efetivamente as audiências de custódia, isso é uma mudança enorme, mas que é uma mudança que vem por outras vias, que não é a via pedido, contestação, sentença e cumprimento. Vocês entendem? Essa dinâmica que eu quero ressaltar. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês também, abrir o microfone para a gente fechar um pouquinho o raciocínio, saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse ponto específico. Como é que vocês veem? Professora, a senhora é muito otimista. Eu não sou otimista, não. Eu consigo fazer uma leitura da realidade, eu acho, Biratã. Não, eu acho que eu sou otimista, sim, mas eu acho que eu não sou meramente otimista. As coisas mudam. Gente, vocês já observaram quantas vitórias os povos indígenas cultivaram ao longo dos últimos anos? O resultado de ações que a gente nem prestou atenção, por exemplo, vou citar para vocês o julgamento sobre o Código Florestal do STF. Ele é importantíssimo, nós não damos o devido valor para ele quando a gente trata de direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Vou só dar um exemplo.
E aí, o que eu quero dizer? Eu aprendi a ver o Biratã. Eu aprendi a olhar onde é que está o nosso ganho, entendeu? Quando foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal a ação de inconstitucionalidade do Código Florestal, um dos artigos era o artigo que dizia o seguinte: deve ser feito, mais ou menos isso, deve ser feito o cadastro ambiental rural, que é uma declaração ambiental, aqui para resumir muito, deve ser feito o cadastro ambiental rural de terras indígenas homologadas e territórios tradicionais titulados. O que o STF fez? Riscou esse homologados e riscou esse titulados. E disse o seguinte: esse artigo é inconstitucional porque as terras indígenas e os territórios tradicionais, eles não existem só quando eles são titulados e homologados. Eles existem, ponto. A homologação ou a titulação é mero reconhecimento do direito. Olha o ganho que a gente teve. A gente tem que saber pegar essas peças. Alguém já tinha percebido isso? Alguém já tinha se dado conta? Podem aí abrir o microfone e eu botar no chat. Professora, então, eu entendo que esse instrumento internacional ali, assim, eu acabei compreendendo mais um pouco quando eu fui fazer a pós-graduação, né, na Universidade Federal, saindo um pouco do direito, me desvencilhando um pouco desse positivismo do direito, né, interno. Aí a gente acaba, até porque a corte está lá para é um instrumento quando o Estado brasileiro não está ouvindo a gente, está batendo lá a porta, né? Eu na minha militância já como advogado, a gente vai, né? Um instrumento é tão doloroso quando o primeiro grau não entende, o segundo grau não entende, o STJ não entende, o STF, e aí para onde é que eu vou? A gente se sente impotente, né? Nesse sentido, eu acabei compreendendo, durante a pós-graduação, que ele era um instrumento que poderia ouvir, né? Para mim ficou um pouco mais confortável, porque eu já consigo fazer esse exercício de entender ele, que ele não vai ser aquele instrumento que vai impor o Estado brasileiro, até que as leis, a Constituição, ela é soberana, né? E então, nesse sentido, quando os peticionários aí conseguem chegar até lá, é uma oportunidade enorme de ser ouvida e de estar no páreo com o representante ou com o Estado brasileiro que não lhe ouviu, né? Eu também eu tenho esse otimismo. Eu sou um cara assim que eu digo, existe alguém lá. Agora, é claro, não vai ser da forma como a gente... É porque a gente também acaba sendo muito levado, devido às mídias, essas coisas todas, todo dia estão dizendo, cadê a justiça, onde é que está, né? Mas tem coisa de maior grandeza que acontece, e os caminhos, claro, nem eu sabia antes de entrar na clínica quais eram os caminhos corretos, né? Pensava que era direto logo lá na corte, então decide ser assim, não é, né? Mas é isso que eu tinha que contribuir nesse momento. Exatamente, eu digo o seguinte, Dimas, que não adianta a gente querer espremer limão e achar que vai sair suco de laranja, não vai. Esse sistema, ele é um sistema que dá suco de laranja, ou suco de limão, vamos mudar aqui para não usar laranja, ou suco de abacaxi, ele dá um resultado. E é um resultado no campo político internacional que reverbera no campo político nacional, tá? Se a gente começa a compreendê-lo dessa forma, a gente começa a saber manuseá-lo melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que a gente tem que lutar contra essa lógica de deslegitimação do sistema, porque ele é um sistema que foi aprimorado, e não é só aprimorado, gente. Os povos e comunidades tradicionais mudaram o sistema.
Eu vou dar um exemplo para vocês. O sistema interamericano não admitia que coletividades sem personalidade jurídica, sem uma associação criada, acionassem o sistema. Isso começou a mudar pelo ativismo dos povos e comunidades tradicionais. Então, essas comunidades... Vou dar outro exemplo para vocês. O sistema interamericano não admitia que casos ambientais fossem tratados dentro do sistema. Quem levou a advocacia ambiental para dentro do sistema foram os povos e comunidades tradicionais. Então, uma coisa que eu digo sempre é que a gente deslegitimar esse sistema é deslegitimar também a luta dos que vieram antes, desses povos e dessas lideranças que vieram antes. E isso é um pouquinho algo que eu vou insistir com vocês. Eu acho que... Oi, Biratã. Eu fiquei maravilhado, assim, olhando agora pelo ponto de vista positivo do sistema, né? Eu fiquei maravilhado quando eu comecei a ler o texto sobre o caso do povo tribal Saramacca, né? Ali foi show de bola, né? Todo o reconhecimento dado pela corte ali, eu fiquei até olhando, lendo e falando, mas será que realmente isso é verdade? A gente fica até se beliscando, né? Olha, é lindo, esse caso é belíssimo, o caso do povo Saramacca. Eu vou mas tem outros casos que são lindos também. Eu vou colocar aqui um pouquinho, uma rápida apresentação que eu fiz para a gente tratar de salvaguardas em si. E aí eu vou fazer uma rápida apresentação também, como disse acho que foi a Mônica que falou na outra aula, assim, é um revival, é um refresh de coisas que vocês já viram e viram com pessoas mais capacitadas do que eu, inclusive, muito mais especialistas no tema. Mas eu vou me arriscar aqui a relembrar um pouquinho alguns pontos com vocês. Deixa eu ver só se eu consigo espelhar bem, que para mim aí vocês somem. Tem um outro jeito que eu dou aqui, que eu de vez em quando dá certo. Que é o seguinte. Bom, acho que eu vou ter que sumir mesmo. Então, eu pedi que vocês lessem. Esse livrinho é um livro que eu escrevi num período que vocês receberam, esse texto que vocês receberam é de um livro que eu escrevi já tem uns 5 anos. Tem casos mais atuais, por exemplo, lá não está o caso do povo Chucuru, mas é um livro que quando eu escrevi, foi uma pesquisa que eu fiz, e quando eu escrevi, o objetivo era muito fazer quase que um guia para a gente conseguir encontrar alguns direitos socioambientais dentro do sistema, tá? Então, vocês leram, cada um fala aí para mim qual foi o caso que leu. Vocês leram 3 casos, bora ver se vocês lembram direitinho. O grupo 3 foi, eu não sei se eu vou pronunciar direito, foi o caso dos povos Kalinã, não sei se é Kalinã, e Lokono versus Suriname. Isso. Direito à consulta prévia, salvaguardas, mediante a exploração de recursos naturais por terceiros e conflitos com áreas protegidas. Perfeito. Esse sotaque maravilhoso da Madalisa. Ótimo. Olha, gente, eu tenho uma coisa, eu sou muito contra o pedantismo acadêmico, sabe? Essa coisa de que alguém sabe falar o nome perfeito. Ninguém sabe falar o nome perfeitamente. Cada um fala do seu jeito, a gente lê, e a regra do português é de que a forma como você lê é a forma como você fala. Eu falo Kalina e Lokonos, mas não vejo nenhum problema. Então, assim, não tenham medo de falar o nome dos casos com medo de errar. Falem mesmo, sabe por quê? Porque essa é uma forma também de vocês se aproximarem cada vez mais da lógica do sistema e do que ele traz de construção jurisprudencial na defesa de direitos de povos e comunidades tradicionais.
Então, não se preocupem de falar o nome mais corretamente. Bom, esse foi um dos casos, foi o Kalina Lokono. Qual foi o outro? O grupo 2 foi do caso do povo indígena Quechua de Sarayaco. Perfeito, contra o Equador, né? É legal para Isso. vocês irem se aproximando dos casos, vocês relacionarem com os países também, ajuda a gente até a lembrar, a gente se localizar. O caso Sarayaco versus Equador, ou contra o Equador. E o terceiro caso? Tem o nosso, professora, que é o Saramacca versus Suriname. Perfeito, maravilhoso. Então, por que eu escolhi esses 3 casos, tá? Esse livrinho que eu passei para vocês, nele eu tentei relatar todos os casos que eu localizei dentro da corte, ele é só sobre a corte interamericana e ele é só sobre decisões contenciosas, tá? Todos os casos que versavam sobre direito de povos e comunidades tradicionais. Então, vocês vão ver que tem vários casos falando... tem casos, por exemplo, falando sobre a liberdade do direito eleitoral, tá? O direito que os povos indígenas têm de não terem necessariamente que constituir um partido político para concorrer em eleições, etc. Tem casos que envolvem a violência sexual contra mulheres indígenas, mas todos esses casos que eu relatei, de alguma forma, os conflitos socioambientais estavam ali no fundo, né? Quando você vai ver por que aquela mulher indígena maia foi estuprada pelo exército daquele país, o que a gente vai descobrir é que ali tinha um conflito envolvendo um grande projeto, seja de hidrelétrica, seja de outra questão. Por que aquele povo foi expulso daquele território? Porque existia um projeto de ecoturismo que conflitava e que alegava razões ambientais para aqueles povos saírem daquele local. Então, no final das contas, os casos que vocês vão ter aí nesse livro, só explicando o material como um todo, eles são casos que versam sobre, de alguma forma, tangenciam a questão socioambiental, tá? Foram esses que foram relacionados. Nesse livro também vocês vão encontrar uma breve explicação no início sobre conflitos socioambientais, sobre justiça socioambiental, depois sobre a compreensão do direito à diversidade cultural como um direito humano dos povos tradicionais, e depois esse outro capítulo, eu realmente sugiro para quem quiser se aproximar mais do sistema, um capítulo sobre como os povos tradicionais realizaram mudanças no sistema interamericano. E isso é muito bonito de ver. Talvez um dos poucos grupos de ativismo de direitos humanos que mudaram a forma do sistema receber as petições, tramitar as petições, ao ponto, por exemplo, de que algumas decisões judiciais, para vocês terem ideia, o caso Saramacca, por exemplo, que vocês aqui já mencionaram, algumas decisões judiciais foi determinado que elas fossem publicadas via rádio, porque aquele povo não tinha acesso à imprensa escrita, e no idioma daquele povo. Então, vejam que são esses atores que vão promovendo essas mudanças são reais, elas já existem, elas são concretas, e a gente não pode deixar essa luta ficar em vão, tá? Eu vou já pedir para vocês falarem um pouquinho, mas só resumindo, então, esses vários casos que vocês vão encontrar nesse livrinho que eu redigi, eles tratam de várias vertentes, tratam alguns mais, mas assim, a ordem dele é cronológica, tá? A ordem da exposição dos casos é cronológica. E um dos temas que eu busco ressaltar é esse tema das salvaguardas que o sistema interamericano traz no âmbito de projetos que têm grandes impactos socioambientais, tá?
Que salvaguardas são essas? Vamos logo bem objetivamente. O que a Corte Interamericana já assentou? Já definiu, todas as vezes que eu tiver um projeto de expressivo impacto no território tradicional, obrigatoriamente 3 salvaguardas têm que ser exigidas. Consulta prévia, avaliação de impactos ambientais e a repartição dos benefícios ou a participação nos benefícios. Tá? Essas são as 3 salvaguardas impostas já na jurisprudência da Corte. E esses casos que vocês leram, que agora eu vou querer que vocês me relatem, eles vão justamente aplicar isso. Porém, qual é a lógica da Corte? Isso vocês já devem ter visto com a Cristina, porque ela é a nossa grande especialista, e eu aprendi isso com ela. Os casos, eles têm que ser lidos na ordem em que eles vão, na ordem cronológica mesmo, na ordem do tempo. Por quê, gente? Porque a Corte vai aprimorando a tese dela. Então, por exemplo, quando a gente pega o caso Saramacá versus Suriname, e ali se fala de consulta prévia, e você olha o caso Quixua de Sarayaco, que também fala de consulta prévia, o que a gente vai ver? Que daqui para cá a Corte caminhou muito. Ela evoluiu na doutrina. Então, se eu pensar que basta para mim, para eu entender o que a Corte fala sobre consulta prévia, eu pegar o caso Saramacá, eu estou perdida. Eu tenho que entender em qual caso ela firmou aquele entendimento. No tema da consulta prévia, por exemplo, foi justamente no caso do Equador, no caso de Quixua de Sarayaco. Então, para exemplificar o tema da consulta prévia, no caso Saramacá, a Corte se defronta com o tema, se aprofunda, ela faz, no meu entendimento, ela dá uma derrapada ao misturar consulta prévia com consentimento prévio e ao limitar as hipóteses. Passam-se os anos, vem o caso Quixua de Sarayaco. Aqui, ela faz toda a doutrina da consulta prévia. Qual é o caso em que está firmada a doutrina da consulta prévia da Corte? Quixua de Sarayaco. A partir do momento em que ela firma o entendimento, o que ela passa a fazer daí para frente? Ela vai só sedimentando. Então, caso Kalina versus Locono, ela não vai aprofundar tanto, mas ela vai sedimentar, ela vai dizer conforme já decidido no caso tal, conforme já informado no caso tal, tá? Então, isso é interessante para a gente entender como lidar e qual é o caso realmente paradigmático sobre aquele tema. Mas, por exemplo, se vocês pegarem o caso dos territórios tradicionais, né, basicamente o direito à demarcação, por exemplo, né, a titulação das terras tradicionais. Esse é um direito que ela vai construindo em várias decisões, até que ela começa ali no caso, no primeiro caso apresentado, que é o caso da Nicarágua, o caso Sumo, ela vai até que num determinado caso ela junta tudo e dali ela só vai reafirmando. O caso Chucuru, por exemplo, ele não é um caso que apresentou grandes avanços do ponto de vista doutrinário sobre o direito de titulação. O que ela traz de novidade? O direito, principalmente, das titulações serem entregues já saneadas. Ou seja, uma vez titulado, o território ele não pode ter ainda aquela série de situações conflituosas que a gente observa que muitas vezes ainda tem. Pois bem, essa introdução é só para afirmar isso, que a jurisprudência da Corte ela é uma evolução. Ela vai evoluindo e vai sedimentando, até que ela consolida uma determinada ideia. Em termos de salvaguardas, quando eu estiver falando em impactos, grandes impactos promovidos por grandes projetos em territórios de povos e comunidades tradicionais, as salvaguardas vão ser essas 3. Consulta prévia,
a avaliação de impactos ambientais, e nós vimos já nas últimas aulas que avaliações são essas. No Brasil, pode ser o estudo de impacto ambiental, pode ser o plano de controle ambiental, podem ser vários tipos de estudo, mas eles vão ter que existir, né? E a participação nos benefícios oriundos daquela atividade. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tá. Então agora eu vou pegar uma água e vou pedir para vocês, nessa ordem, primeiro Saramacá, depois Saraiaco, depois Karine Locono, vocês me relatarem o que vocês compreenderam do que vocês leram. A gente vai dar assim, um intervalo de 2 minutos, só para eu levantar, pegar uma aguinha e já volto, não saiam daqui. É a hora do intervalo, Biratã. Hora do recreio, Dimas. Alô, alô. Estou de volta. Me digam aí conforme forem voltando. Me deem um alô. Eu presente. Beleza, Dima. O resto do pessoal está por aí. Miguel, Sim, Amanda, Madá, Priscila, Mônica, Libério. Presente, aqui, professora. Biratã, beleza. Então, gente, eu queria ouvir primeiro os alunos que leram o caso Saramacá. Gostaria de ouvir como é que vocês perceberam esse caso. Que pontos importantes vocês extraíram dele? Oi, oi, oi. Biratã, quer falar? Tá, eu vou falar e os demais amigos, que nosso grupo são em 3, eu acho, vai complementando. Eu vou tentar aqui, porque, professora, o próprio título do caso, Saramacá versus Suriname, já diz, né? A unificação da jurisprudência sobre o direito dos povos tribais, que, na verdade, toda a jurisprudência ela estava relacionada aos povos indígenas e não ao Saramacá, que pela corte foi reconhecido como um povo tradicional, não era o povo indígena, mas o direito, a jurisprudência que era aplicada aos povos indígenas, a corte ela pegou até a Convenção 169, fez uma interpretação da 169, no que diz respeito à questão dos povos tribais, e jogou no caso concreto ao povo Saramacá, e fez com que o Estado reconhecesse, sim, o povo Saramacá como um povo que vivia de forma tribal, coletiva, que tinha um uso tradicional do seu território, tinha uma cosmovisão espiritual com o seu território, e tudo isso garantiu com que lá no final dessa análise jurídica, a corte pudesse impor ao Estado que reconhecesse o povo Saramacá, sim, com direitos e garantias fundamentais, tanto
no que diz respeito ao seu território, que era um dos questionamentos que estava na discussão, né? Então, ela unificou a jurisprudência em prol do povo Saramacca. Esse foi um ponto que eu vi. E isso que você está destacando, Biratã, é super importante, e também a gente passa batido. Quando ela diz, olha, tudo que a corte fala sobre direitos de povos indígenas se aplica às demais comunidades tradicionais, e nesse caso ela usa essa expressão comunidades tradicionais, porque o povo Saramacca não é um povo indígena, né, como você ressaltou, é um povo afrodescendente, que se reconhece como comunidade tradicional. O que ela faz? Ela faz com que toda essa jurisprudência possa ser usada em benefício da defesa do direito dos outros povos não indígenas, né? Esse é um grande avanço desse caso. Queres complementar? Eu queria que os demais complementassem aí, que eu falei do primeiro ponto, tem o segundo, o terceiro e o quarto. Quem é que está mais no teu grupo? Quem é que está mais? Deixa eu tentar puxar minha relaçãozinha aqui. Professor, Oi, Libério, queres falar? eu sou um dos que compõem o grupo, né? No meu, quando eu li também, o que me chamou muito a atenção foi essa situação, né? Porque quando tem todo o histórico, né? Quando se vai falar de Suriname, que é praticamente o último país aqui da região nossa, da América, aqui, que foi descolonizado, né? Sai da colônia holandesa, né? Então tem todo um processo histórico que foi analisado para que, quando se trata desse povo, né, do Saramacca, né? Então é interessante se observar esse processo histórico, né? E a comissão, né, ele acaba reconhecendo, né, eles como uma unidade tribal, né? E o Estado, porque o próprio Estado Suriname, no processo, ele disse que não configurava, né, uma sociedade tribal, um povo tribal, né? Mas a corte falou, não, você configura sim. Então, e aí, utilizando lá do artigo 21, lá da Convenção Interamericana, né, que os estados devem respeitar, né, relações dos membros dos povos indígenas e tribais, né? Então, e aí foi um grande avanço em relação ao território, e teve ainda, porque ele buscava esse reconhecimento do território também, né? E buscaram a questão da hidrelétrica que se instalou também lá na região, né? Fala-se também da hidrelétrica, né? De todo o impacto existente também, há toda essa discussão em relação ao impacto, porque configurou-se, na verdade, reconheceu, né, eles como um povo tribal, tem cultura distinta, tem a questão tradicional e tudo mais, né? Então é importante, eu acho que na minha percepção, né, o importante foi esse reconhecimento desse povo que o Estado de Suriname ele não reconhecia, né? Então eu acho que na minha percepção, né, o ponto crucial em relação a isso foi em relação ao povo Saramacca foi isso, versus Suriname, né? Legal, excelente. A Casey, acho que não está, Abimael, você quer falar? Isso, como é que vocês percebem essa questão das salvaguardas impostas pelo sistema perante esses grandes projetos de impacto aos territórios? Abimael, pode falar. Oi, professora, boa noite. Eu estou meio até sorrindo aqui, porque eu acho que eu virei errado na gíria aqui. Mas a discussão aqui, ela se dá justamente sobre o povo versus Suriname. Eu acabei lendo outro, professor. Eu acabei me debruçando no caso Iatama versus Nicarágua. Agora que eu estou olhando aqui,
Aí o processo que eu li trata de Sério? políticos e... Não tem problema, tu vai já falar dele. Não, eu fugia da leitura que dos companheiros aqui. Então, depois eu posso tecer comentário a respeito justamente desse caso que também tem a ver com a salvaguarda da Convenção da Corte Interamericana no processo de valência do caso do direitos originário do povo e dessa associação referida com a questão da política. Também tem a ver um pouco com essa situação. No caso da mineração, eu fugi. Eu acabei lendo outro, professor. Eu gostaria de pedir... O Dimas está dizendo aqui que tu leste além da conta, não tem problema. Não. Tranquilo, depois eu quero que tu compartilhe, porque esse caso é muito interessante. O caso que é sobre direitos políticos. Professor, então eu concluo mais um pouco aqui. Perfeito, meu caro Biratã. Desculpem aí essa gafe, mas De a nada. leitura foi tão emocionante que eu me travessei. Então, a discussão da Associação Iatã... Não, vou pedir para tu segurar um pouquinho. Só para a gente não embananar, vou pedir para tu segurar aí só um pouquinho, vou pedir para o Biratã concluir, a gente vai para o segundo grupo. Tá bom, professor. Então, Perfeito, eu falo no final, professora. Um abraço. Então, professor, outro ponto positivo que a Corte estabeleceu foi a questão da consulta prévia que não tinha, foi a participação deles nos benefícios derivados dos estudos, né? Então, isso para mim foi um ponto muito importante que a Corte reconheceu, fora outras coisas que a Corte veio reconhecendo que o Estado do Suriname não queria reconhecer, né? Então, ela pega, nesse caso que a senhora acabou de falar, né? Consulta prévia e consentimento, mas o bom é de que ela reconheceu que teria sim que, em todos os casos dali para frente, tinha que ser feito sim o estudo de impacto ambiental, tinha que ser dado a ele o direito de consentir ou não, e que tivesse toda a participação dele nas discussões dos benefícios derivados. Isso foi um ponto muito forte que eu encontrei também na questão do povo Saramacca versus Suriname. Maravilha. Quem é do grupo 2 que quer se candidatar aí a falar? Amanda, Dimas ou Priscila? Pode ir, Amanda. Então, o tópico que a gente estudou foi o 7.6, que tratou do caso referente ao povo indígena Sarayaco contra o estado do Equador. Esse julgamento ele aconteceu em 2012. Então, o ponto principal que foi discutido foi a consulta prévia em relação à propriedade comunal e à identidade cultural. Na sentença, né, que foi proferida, foi estabelecida a necessidade de proteger os recursos naturais daquele território, porque teria a ver, né, com a sobrevivência física e cultural do povo Sarayacu. Aí eles, Deixa eu só te interromper um minutinho, Amanda, desculpa, para relembrar vocês que esse caso que a Amanda está falando é o da audiência que nós vimos ontem, tá? Daquela audiência da corte que nós vimos um trechinho ontem. Pode continuar. Então, a sentença, ela estabeleceu a necessidade de proteger os recursos naturais, porque tem a ligação com a sobrevivência física e cultural do povo indígena. E aí eles se basearam no artigo 21 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. A Corte, ela afirmou que, nesse caso, né, de exploração dos recursos naturais, o Estado ele deve, né, garantir as salvaguardas que a professora falou, que foi a consulta prévia, mediante um processo adequado, a justa repartição de benefícios e realizar o estudo de impacto ambiental. Alguém mais quer complementar? Eu vou escrever aqui uma coisa que é super importante nesse caso. Não sei se vocês já ouviram falar. É o ius cogens. Alguém sabe o que é isso?
Isso aí é o mesmo cogente, professor? Um direito cogente, um direito obrigatório. A Corte diz, no caso Saraiaco, que a consulta prévia é um ius cogens de direito público internacional. Ela é um princípio de direito internacional. Então, ela sempre se aplica, inclusive para os países que não são signatários da convenção. Olha aí aquela discussão que vocês estavam levantando aí algumas aulas de alguns setores que não querem mais a convenção, alegando que a consulta prévia é muito burocrática, né? A Corte vem e diz, olha, mesmo quem não faz parte da convenção é obrigado, porque ela é ius cogens, ela é princípio de direito internacional público. Isso é super importante nessa decisão. Eu costumo dizer que esse é um dos pontos mais importantes dessa decisão do caso Saraiaco. Alguém mais quer complementar aí do grupo da Amanda? Professora, e nesse texto, a Corte fala também sobre essa análise, né, da propriedade comunal, que foi feita uma relação com a obrigação de respeitar direitos como liberdade de pensamento, de expressão, direitos políticos, num contexto analítico, que conferiu nova densidade e fundamentação dos direitos territoriais coletivos. Eu posso. E a Corte também, no texto, ele... Vai. Deixa só a Priscila concluir. Tá. E no texto, a Corte também ela reafirma seu entendimento de que as limitações aos direitos territoriais de povos indígenas e tribais só podem ser admissíveis quando estejam previstos em lei, seja necessário, proporcionais e objetivas como um fim legítimo da sociedade, né? Como a Amanda falou que eles usaram como fundamentação o artigo 21. E aí eles também falam dos estandardes, né? Que é a aplicação da Convenção 169 da OIT, afirmando que mesmo os projetos que tenham sido autorizados antes da entrada em vigor da Convenção, eles têm esse direito à consulta prévia. E aí eles também fazem um parâmetro que esse direito é uma obrigação de realizar os estudos de impacto ambiental e que foram considerados pela Corte como uma verdadeira salvaguarda. Acho que aí está o ponto da nossa discussão, né? Bem como uma condição prévia e imprescindível a qualquer concessão das atividades em território de comunidades indígenas tradicionais. Era isso que eu queria trazer um pouquinho da leitura. Perfeito. É um direito, ele diz uma coisa muito importante também, a Corte diz uma coisa muito importante nessa decisão. É um direito que assegura outros direitos, né? Por isso ele é um estándar, né, do sistema. É um direito que permite que outros direitos humanos sejam assegurados. A gente precisa ver a consulta prévia também a partir desse olhar. Dimas, queres falar? Quero sim. Bom, fazendo um resumão aí desse texto, que as colegas já expuseram legal, né? Eu só chamou a atenção minha o ano que aconteceu esse julgamento, 2012, sendo que a exploração começou em 1960, 70 ainda. Olha só a briga que os povos indígenas vieram travando até chegar não digo uma solução, mas foram ouvidos, né, pela sociedade internacional. Com certeza, para chegarem até lá, o Estado do Equador foi atropelando todo esse tempo, né? E nesse texto ele vai colocando, é interessante que é ponto a ponto, as salvaguardas, ele vai colocando e dizendo, olha, Equador, você foi culpado nesse aqui, você não ouviu, você não fez o seu dever de casa, né? E considerando ainda que ele se ateve bastante, ele se fundamentou na Convenção 69, né? E o bom, assim, no finalzinho, a Corte ele responsabiliza o Estado do Equador. Ele diz, olha, você errou, você fez da forma que não estava prevista, né? E assim, para o nosso dia a dia, eu acabo percebendo, olha a importância
aí estudando o termo de referência, olha a importância de ouvir, nós, profissionais, ficarmos atentos, né, nessa consulta prévia, que muitas vezes não é feita ou é feita de mau jeito, né? Esses impactos aí são feitos de qualquer maneira, muito olhando pelo lado do econômico, né? E fala, inclusive, de corrupção, alguma coisa assim também que atropelam, não houve a comunidade afetada, né? Então, me chamou a atenção, tem muita coisa, é um negócio completo, né, que dá para a gente ter várias leituras nesse sentido, mas foi legal, eu gostei. Bacana, gente, esse livrinho aí é para vocês usarem à vontade, viu? Assim, de repente tem outros casos que podem auxiliar vocês também, no dia a dia de vocês podem, tomara que seja útil, tá? E vamos então para o grupo 3. O grupo 3 falou do caso, leu, né? O caso Kalina e Lokono, que é também contra o Suriname. Contem aí para a gente o que vocês descobriram. Vocês podem relatar, alguém consegue relatar rapidamente do que tratava o caso, qual era o conflito que estava envolvido? Sim, professora. O caso, ele se referia à violação dos direitos dos povos indígenas, né, Kalina e Lokono, em razão da ausência de um marco legal que assegurasse o reconhecimento da personalidade jurídica dos povos indígenas, né, que assegurasse o reconhecimento do direito à propriedade coletiva das terras, né, e dos territórios e os recursos naturais desses povos, né, e além também que estava acontecendo a emissão de títulos de propriedade individuais a favor de não indígenas e concessão de direitos minerários, e também estabelecimento de 3 áreas de proteção naturais em sobreposição aos territórios tradicionais. Foi mais ou menos Perfeito. que seria... Isso, tá excelente como resumo. Queres prosseguir, Madalisa? Teve algum ponto que te chamou mais atenção? Fica à vontade. Sim, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou deixar para os outros colegas também. Também, né, nesse caso, também foi desrespeitado o direito de consulta prévia, né, e o consentimento prévio, livre e informado. Não foram também assegurados os direitos, né, à proteção judicial, levando a um ambiente de desproteção normativa, que, como bem fala ali. E também foi considerado fato incontroverso a ausência do reconhecimento de personalidade jurídica dos povos indígenas no Suriname, e se constituindo um obstáculo para o reconhecimento dos direitos territoriais, né? E também, né, como falei antes, foram estabelecidas 3 reservas naturais, né, em sobreposição ao território tradicional, nos quais, né, foram criados como áreas em que a atividade de caça e pescas eram proibidas, e sem contemplar as atividades tradicionais dos povos indígenas. E os setores governamentais, eles alegavam que não existiam indígenas na área e que a criação dessas áreas ela não tinha implicado o deslocamento desses grupos, né? Mas peritos e representantes indígenas ouvidos, eles alegaram que teriam sido impactados, né, as áreas de colheita e habitação, né, provocando um deslocamento forçado desse grupo. Perfeito. Uma coisa muito importante, gente, é que nesse caso tem uma questão que a gente se defronta muito hoje em dia, relativa a conflitos envolvendo territórios tradicionais, que é isso da criação de áreas protegidas em sobreposição aos territórios tradicionais, né? As chamadas unidades de conservação, que são um instituto super importante do direito ambiental. É preciso que tenha unidade de conservação, mas o problema é elas serem criadas em cima do território tradicional, como se o território tradicional não fosse em si já uma forma de proteção daquele espaço, né? Então, a gente tem vivenciado no Brasil muitos conflitos envolvendo essa questão que esse caso aborda,
que é o conflito entre a criação de áreas protegidas em sobreposição a territórios tradicionais, tá? Ele é importante para quem tiver situações como essa aí no dia a dia de vocês. É um caso que é bem interessante, porque é um dos assuntos que a Corte está tratando mais recentemente. É esse conflito entre territórios tradicionais e áreas protegidas, que é um conflito muito presente na América do Sul como um todo e no Brasil principalmente. Alguém quer complementar do grupo? Sim, professora. Inicialmente, a gente precisa destacar que o Suriname ele não é signatário da Convenção 69. Por isso que é interessante esse debate anterior, do processo anterior que a gente estudou, que dá essa obrigação legal a todos os países, independente de ser signatário ou não, haja vista ter uma jurisprudência internacional sobre isso. Mesmo o Suriname não sendo signatário da Convenção, ele é signatário de outros pactos, né, internacionais que versam sobre os direitos humanos. E isso, ainda assim, obriga ele, a nível internacional, de cumprir com certos critérios, haja vista que ele já reconheceu dentro do organograma jurídico interno esse pacto, né? Tendo isso como ponto de vista, a gente coloca aí esses 4 aspectos que a Madalisa já colocou como principais pontos de discussão no processo. Inicialmente seria o desrespeito à consulta prévia, livre e informada, né? Porque o Estado ele viola esse direito, né? A partir do momento que ele diz que não existe uma população indígena ali, leva a entender que ele não fez um estudo ambiental antes da aplicação do projeto, né, antes da implementação do projeto. E a Corte alega isso, que a falta desse estudo socioambiental prévio seria também um desrespeito à salvaguarda, porque esse estudo estaria intrinsecamente ligado ao consentimento livre prévio informado. Aí ela vem e fala também sobre por mais que internamente não tenha mecanismos legais que assegure a demarcação, a titulação das áreas indígenas tribais, isso não ia desobrigar o Estado de respeitar um direito que é postulado internacionalmente. Porque uma das discussões, das principais linhas de discussão é esse marco jurídico da personalidade coletiva, né? O direito à regularização do território coletivo e a ausência de um procedimento interno que regulasse esse procedimento que o Suriname deveria ter procedido, né? Aí, depois ele apresenta um outro desrespeito a uma outra salvaguarda, né, que a gente já entendeu que são esses 3 que a senhora colocou, que até então ainda não tinha vislumbrado nessa perspectiva, a professora ainda estava, assim, confundindo o que seria a salvaguarda. Só para deixar isso bem claro, Mônica, aproveitar o gancho que você está me dando. Salvaguardas no contexto de grandes projetos que impactam territórios tradicionais, tá? Essas são as 3 salvaguardas do sistema. Se a gente falar de outros temas, vão ter outras, mas especificamente sobre impactos de grandes projetos em territórios tradicionais, tá? Certo. Aí, por fim, a Corte elenca que um outro desrespeito a essa salvaguarda seria a ausência da repartição dos benefícios, né? Então, o Estado desrespeita o território, entra no território, ele titula individualmente a favor de não indígenas, desrespeita espaços sagrados, não entende o território, não entende a lógica da comunidade e, por fim, ainda não se sente na obrigação de, abre aspas, indenizar, né, que seria uma forma, não seria indenizar, a gente não usaria isso no nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas seria de recompensar por estar usufruindo de algo que não é dele, né? Então, ele também falta com esse... Não sei se congelou, Mônica. Ou se fui eu que congelei. Estão me ouvindo? Alô, alô, alô. Sim, professora. Sim, estou ouvindo, professora.
Acho que foi Mônica, então, que congelou, mas já estava perfeita. Gente, como é que eu posso não ser otimista? Vocês são maravilhosos. Essa leitura que vocês fizeram, olha, eu vou dizer, é muito difícil a gente conseguir que, às vezes, outros grupos, até de alguns setores profissionais da área do direito, consigam fazer essa leitura que vocês fizeram dos casos. Então, como é que eu não vou ser otimista, Biratã? Me explica. Vocês são maravilhosos. Estou achando que dessa clínica vai sair muito caso bom, viu? Muita experiência boa. É exatamente isso. Deixa a Mônica voltar, deixa ela complementar ainda, mas a ideia era a gente ver como essas salvaguardas, principalmente em situações de grandes impactos socioambientais, foram sendo construídas dentro da corte, tá, gente? E é bem legal a gente olhar, a gente aguçar o nosso olhar, sabe? Para ver o estudo de impacto ambiental como uma salvaguarda. É por isso que ele tem que ser bom. É por isso que ele tem que ser muito bem feito. A gente aguçar o nosso olhar para entender que repartição de benefícios, participação nos benefícios, não é uma bagatela que estão dando, né? Não é uma graça que estão fazendo, não, é uma obrigação realmente já reconhecida dentro do sistema, e o que se falar então da consulta prévia, né? Não há nem o que se discutir. Eu vou perguntar se vocês têm ainda alguma dúvida por agora. Eu queria só fazer alguns fechamentos para pontuar e para encaminhar a tarefa de vocês para amanhã. Alguma dúvida até agora? Não? Não, está todo mundo afiado. Estou achando vocês maravilhosos. Olha, gente, o que eu vou fazer? Oi? Aqui, Miguel. Oi, Miguel. Queres falar? Sim, um pouquinho. Por favor. Professora, eu achei esses textos muito interessantes. Só que não deu tempo para mim ler tudo, né? Ler tudo, porque algumas palavras eu tinha uma dificuldade de entender. Então, demorei, né, assim, fazer os resumos. Mas algumas partes eu consegui entender sobre os parentes, né? Povo Carinã, Carinã e Locono, né? Então, os povos que moram no Suriname, eu acho. Eu estava refletindo, assim, professora, né, sobre esse texto que a senhora produziu, que a senhora escreveu, né? E, assim, os povos, na verdade, eles, assim, sofreram muito, né? E exatamente assim o Estado não respeitou os povos indígenas. Refletindo assim, eu estou vendo hoje aqui, né, mesma situação aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, com o governo, não está respeitando os povos indígenas, o direito dos povos indígenas, né? Ou seja, assim, eu acho que o governo lá do estado do Suriname, vamos comparando aqui do estado do Brasil, né? Muitas vezes, por exemplo, nós saiu no jornal essa transmissão de energia do Curuíto pelo Almeida Truari, sem consulta, sem conversar. Eu acho que aconteceu isso, mesma coisa com o povo Carinã, né? Sem consulta prévia, né? Assim, sem conversar, sem falar com lideranças, sem participar da assembleia. Eu acho que aconteceu isso. Então assim, o que me chamou muito a atenção, alguns parágrafos que eu li, quando fala assim, o corte interamericano ajudou muito, né, os parentes, né? Por exemplo, acho que lideranças Carinã, Colombo, eles já tinham reivindicado
sobre os seus direitos, né, sobre suas terras. Mas o Estado, ele continuou a emitir títulos privados, né? Mesmo que os lideranças, eles se reivindicavam, e o Estado continuava titular arrendamento de terras, né, para terceiros, né? Então, eu estava me refletindo sobre assim, como se fosse, assim, por exemplo, na cidade nós temos, na cidade tem, cada família tem quintal. Consideramos que esse território, se alguém invadir uma área, ou então levar um trator, derrubar um muro, claro que o dono vai ficar raiva, né? Vai reclamar, vai ficar triste, porque tem alguma coisa dele lá, particular, uma área, a planta dele, por exemplo, laranja, se destruir, se cortar, vai ficar muito raiva, vai ficar bravo. Mesma coisa o indígena sente, né? Se o Estado, o governo não respeita, invade terra, onde tem um território sagrado, onde o indígena pesca, caçar, tirar alguns frutos da mata, e vai destruindo, não está respeitando a tradição, a cultura, né? E onde o indígena anda, né? Porque eu faço isso quando eu estava na minha aldeia, né? Eu ando muito, eu caço muito, eu ando pescar muito. Eu tenho um conhecimento local onde eu busco as frutas. Então, isso que aconteceu com esses povos. Muito triste isso. Não é só liderança que fica triste. Todo mundo fica triste, sim. Lideranças, mais velhos, mulheres, até crianças, né? Porque o indígena, o índiozinho, criança, ele acompanha os pais. Então, quando ele ouve algumas notícias, ele participa da assembleia, fica triste, fica ouvindo as conversas. Então, para nós agora indígenas, que nós estamos aqui estudando agora papel, estamos pegando caneta, né? E, assim, eu estou refletindo assim, hoje eu estou estudando aqui, na residência clínica. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? As professoras estão trazendo notícias, as professoras, o professor estão trazendo um texto importante para me refletir, né? Então, eu estou vendo isso, professor, aqui. Rapaz, eu estou pensando muito, e quando por exemplo, professor, a senhora mandou, eu preciso uma semana para poder refletir, escrever em cima desse texto, produzir novo texto, né? Então, eu achei excelente esse texto, professor. É isso, obrigado. Maravilha, Miguel, que fala maravilhosa. Obrigada, viu, por essa partilha, muito importante. Oi, Jovelson, quero te ouvir. Oi, professora. Eu gostaria de fazer algumas pontuações, eu sou do grupo 3 ali também. Os meus colegas já falaram bem ali uma boa parte do texto. Eu queria falar, na verdade, não de um ponto que não era foco do texto, mas me chamou muito a atenção. Em determinado momento ali, especificamente na página 205, e até aquela hora, assim, nunca havia parado para pensar e refletir naquela situação. Quando a autora dá um outro exemplo, em meio aos outros, que é da concessão de exploração de bauxita, eu acho. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é a ocasião em que houve destruimento das florestas locais e posteriormente reflorestada.
Entretanto, esse reflorestamento ocorreu de uma forma inadequada, conforme o texto ali, uma vez que as árvores que foram plantadas eram de regiões diferentes a daquela que foi destruída. Eram árvores nativas de outras localizações, e isso acabou resultando numa paisagem transformada, segundo o texto, radicalmente. Então, partindo dessa visão, realmente acho que todo reflorestamento requer cuidado especial na hora de selecionar as plantas que serão postos naquela localidade, seja por questões tradicionais, né, no caso de indígenas ou quilombolas, ou ambientais. E, no mais, do contexto em geral assim, achei o item muito interessante, o item do texto muito interessante, para reforçar, em especial, falo de mim mesmo, de aprimorar ainda mais o conhecimento sobre as fases de uma denúncia, da necessidade de seja quem for, de apresentar projetos e mecanismos de execução das atividades nas áreas indígenas, quilombolas ou comunidades tribais, de apresentar de estudos de possíveis impactos socioambientais daquela ação ou atividade, e principalmente a consulta prévia, livre e informada. Toda aquela questão das salvaguardas que a gente comentou. E é basicamente isso que eu achei mais interessante, aquela do reflorestamento. Eu achei um ponto muito interessante, é por isso que eu queria falar. Obrigado. Legal, e o legal é isso, né? Cada pessoa, alguma coisa salta aos olhos de forma diferente, toca a gente de uma forma diferente. Uma coisa muito interessante desse caso também é a Corte falar pela primeira vez dos princípios da ONU sobre as obrigações das empresas em relação aos direitos humanos. Isso é muito importante, gente. Isso é uma grande ferramenta também que está na nossa mão para a defesa de direitos socioambientais. Olha, eu estou muito feliz, já ganhei minha noite aqui com essas falas de vocês, com a interpretação de vocês. É sempre muito bom aprender e ouvir, né? Como isso recai, como essas questões recaem nos olhos de cada um. Eu coloquei aqui no link, no chat, perdão, o link do material que a gente vai usar amanhã. O que a gente vai trabalhar amanhã? Amanhã a gente vai tentar olhar para um caso aqui da Amazônia, que é o caso da hidrelétrica de São Luís Tapajós, e a gente vai estudar esse caso. Todos esses links são sobre o mesmo caso, tá? A gente vai tentar ver como é que essas decisões da Corte estão sendo aplicadas, por exemplo, por um juiz aqui no Pará, tá? Para vocês verem aí que a gente sim consegue muita coisa, né? Porque a gente tem a tendência de ficar mais preso no que a gente não consegue, mas já se conseguiu muita coisa aí nessa caminhada. O que tem nesses 3 links, gente? 2 links desses são notícias, então são textos bem simples. Um, que é o maior, é a sentença. O que eu peço para vocês lerem, para todo mundo ler, são as notícias, tá? A sentença, eu gostaria muito que vocês pelo menos passassem o olho, porque eu já vou sinalizar para vocês, nessa sentença, que esse juiz foi inclusive premiado pelo Conselho Nacional de Justiça por essa sentença, em que ele reconhece o direito à consulta prévia, ele cita vários desses precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive alguns do que vocês trataram hoje aqui. Então, bora começar a olhar aí o que dá para a gente puxar essas ferramentas aí para a nossa luta por direitos no dia a dia. Então, amanhã a gente vai tratar exclusivamente disso, tá bom? Na sexta-feira, viu, Tamires, eu até tinha previsto uma das aulas assíncronas, vai ser a da sexta. Então, na sexta-feira eu vou mandar um vídeo de uma aula, de uma palestra que eu dei anteriormente, justamente porque essa aula da sexta coincidiu com a minha aula da pós. Então, a nossa aula da sexta vai ser assíncrona. Então, amanhã a gente se despede das presenciais, das aulas síncronas presenciais, e o nosso objeto de estudo vai ser esse caso daqui do Pará, tá bom? Até aqui tudo bem? Tá ótimo, professor. Professor, Tá a gente bom, não está muito calado não, né?
gente não está muito calmo. Vocês estão ótimos, eu estou amando essa turma. Amanhã eu me debruço no link correto, professor. Ai, Raimundo, tu esqueceste de falar do caso, não queres aí só dar uma pincelada? O que eu pude identificar na sentença é que a corte trouxe o olhar dos povos indígenas e respeitou a decisão política da decisão já tomada em assembleia. E o Estado em si não queria ratificá-lo, não queria considerar o direito político. E aí, na sentença, a defesa se deu no artigo 23 e 24 da Convenção de Direitos Humanos. Então, a sentença, e aí o que eu pude elencar aqui com as outras sentenças, é que nesse processo todo, a Corte Interamericana, ela não vê o Estado como peça única, ela procura trazer os povos atingidos como parte a ser ouvida, inclusive como a parte do vídeo em que a gente é possível verificar esse embate da liderança perante uma autoridade do Estado brasileiro que não seria acessado nesse contexto da nossa justiça no sistema nacional. O que nós conseguimos fazer esse acesso em esfera internacional. Então, consigo vislumbrar a Corte Interamericana como uma possibilidade para que a gente tenha essa defesa de fato do que está acontecendo, para que o nosso protagonismo seja de fato ouvido perante uma decisão judicial. Perfeito. Pronto, fechou com chave de ouro. Maravilha. Tamires, quer falar? Não, professora. Tudo bem? Gente, então, bom descanso para vocês. Biratã está no supermercado, né, Biratã? Olha, o Biratã está fazendo compra. O Biratã, mas olha, para quem está fazendo compra, tu está muito ligado na aula. Gostei desse método de fazer supermercado, viu? Parabéns. Sim, eu acompanho a aula desde o início. Aqui eu dei uma saidinha rapidinha aqui no mercado, mas eu acompanhei toda a aula e foi muito Foi o bullying do Abimael. O Abimael está fazendo bullying contigo. Tu não voltou do intervalo mais, né, Biratã? Gente, descansem. Excelente aula, professora. Excelente Obrigada, aula. vocês é que são maravilhosos. Amanhã a gente vai olhar esse caso aí e ver tudo que a gente está conquistando. Gente, a gente já conquistou muita coisa. A gente não vai abrir mão